Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gratidão por você estar aqui. Hoje nós estamos continuando a leitura do livro O Cavaleiro Preso na Armadura, esse livro aqui incrível, de Robert Fisher, uma fábula para quem está buscando o caminho da verdade. Através desse conhecimento aqui você vai fazer uma busca interior, uma busca para dentro de si mesmo, né? Assim como tu pensas, tu és, diz a palavra do Senhor. Então que você possa, através desse conteúdo que será exposto aqui, que você possa aprender mais, e que o Senhor possa falar no seu coração e que você possa absorver aquilo que verdadeiramente faz sentido para a sua vida. Muito obrigada e nós vamos continuar, estamos no capítulo 5, onde vamos falar sobre o Castelo do Conhecimento. Ontem nós visitamos o Castelo do Silêncio. E se você não está sabendo, entendendo nada disso, depois você volta lá, dá uma olhada lá nos meus históricos e você vai encontrar o primeiro vídeo falando sobre este livro, onde começa a leitura, e lá você vai conhecer mais sobre o Castelo do Silêncio e a busca que nós precisamos fazer constantemente. Ok? Então vamos, sem mais demora, falar sobre o Castelo do Conhecimento, porque o Cavaleiro, o Esquilo e Rebeca, eles recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade, em direção ao Castelo do Conhecimento. Eles pararam apenas 2 vezes naquele dia, uma para comer e outra para que o cavaleiro pudesse raspar a sua barba descuidada e cortar-lhe seu longo cabelo com a borda afiada de sua manopla. Ele parecia e se sentia muito melhor depois que isso foi feito e estava mais livre agora do que estivera antes. Sem o elmo, ele podia comer nozes sem precisar da ajuda do esquilo. Embora ele tivesse apreciado a técnica salva-vidas, ele não considerava realmente uma forma graciosa de viver. Também podia se alimentar com as frutas e raízes com que tinha se acostumado. Nunca mais comeria pombos ou qualquer outra ave ou carne outra vez. Por quê? Porque ele compreendeu que fazer isso seria literalmente ter amigos para o jantar. Meu Deus! Pouco antes do cair da noite, eu acho que... Fazendo um parêntese, quem não come carne vai gostar dessa leitura também. Pouco antes do cair da noite, o trio se arrastou morro acima e contemplou o Castelo do Conhecimento à distância. Ele era maior do que o Castelo do Silêncio e sua porta era feita de ouro maciço. Esse era o maior castelo que o cavaleiro já tinha visto, maior ainda do que aquele que o rei havia construído para si. O cavaleiro olhou fixamente para a impressionante estrutura, curioso por saber quem o teria projetado. Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Sam. O Castelo do Conhecimento ele foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo conhecimento. O cavaleiro ele ficou surpreso, mas feliz de ouvir Sam novamente. Eu estou contente por você ter voltado, disse ele. Olá, seja muito bem-vinda, Filacerda, né? Ou é Flacerda? Bom, não consegui decifrar o teu nome, mas eu acho que é Filacerda. Seja muito bem-vindo conosco, estamos fazendo a leitura do Cavaleiro Preso na Armadura. Fica aí, tá? É bem interessante. Na verdade, nunca fui embora, disse Sam. Lembre-se de que eu sou você. Por favor, eu não quero passar por isso de novo. Como estou agora? Como é que eu estou agora que fiz a barba e cortei o cabelo? É a primeira vez que você tirou vantagem de ser encurtado, respondeu Sam. O cavaleiro ele riu. Ele riu da brincadeira de Sam. Ele precisava de seu bom senso, e se houvesse qualquer semelhança entre o Castelo do Conhecimento e o Castelo do Silêncio, ele ficaria feliz em ter Sam como companhia. O cavaleiro, o esquilo e a Rebeca cruzaram a ponte levadiça sobre o fosso e circundavam o castelo e pararam diante da porta de ouro. O cavaleiro ele retirou a chave de seu pescoço e girou-a na fechadura. Enquanto empurrava a porta, ele perguntou a Rebeca e Esquilo se eles o deixariam como haviam feito antes. Não, respondeu Rebeca. O silêncio é para um, o conhecimento é para todos. O cavaleiro ficou pensando como a palavra pombo veio a significar alguém crédulo, fácil de enganar. Os 3 atravessaram a porta e se depararam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a própria mão. Ele tateou em busca das costumeiras tochas que ficavam junto à porta de entrada dos castelos para iluminar o caminho, mas não havia nenhuma. Um castelo com uma porta de ouro e sem tochas? Indagou ele.
Até os castelos simples de região, eles têm tochas. Resmungou o cavaleiro enquanto o esquilo chamava. O cavaleiro se dirigiu cuidadosamente até o esquilo e viu-o apontando para uma inscrição que brilhava na parede. Estava escrito: preferi estar com uma tocha, pensou o cavaleiro, mas seja quem for que administra esse castelo, sem dúvida, encontrou um meio engenhoso de diminuir o consumo de luz. Sam falou sem rodeios. Isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. Sam, eu apostei que você estava certo, exclamou o cavaleiro. E um vislumbre de luz tremeluziu na sala. Nesse momento, Esquilo chamou novamente o cavaleiro. Ele havia encontrado uma outra inscrição que brilhava entalhada na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? Suponho que tenho de descobrir a resposta, antes de conseguir alguma luminosidade a mais. Você está pegando rápido, replicou Sam. O cavaleiro resfolgou. Não tenho tempo para brincar de perguntas e respostas. Eu quero encontrar rápido o meu caminho por esse castelo, para poder chegar ao topo da montanha. Talvez o que você tenha a aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo, sugeriu Rebeca. O cavaleiro não estava com humor receptivo nem disposto a ouvir a filosofia da pomba. Por um momento, considerou mergulhar na escuridão impeditiva e sem sua espada ele tinha medo. Parecia-lhe que a única escolha que tinha era descobrir qual o significado da inscrição. Suspirou e sentou-se diante dela e leu-a novamente. Será que você não confundiu necessidade com amor? O cavaleiro sabia que amava Juliette, a sua esposa, e Christopher, o seu filho. Embora tivesse de admitir que antes de Juliette começar a ficar debaixo de tonéis de vinho para esvaziar o conteúdo deles boca abaixo, ele a amava mais. E Sam disse: sim, você amava Juliette e Christopher, mas não necessitava deles também? Eu penso que sim, concordou o cavaleiro. Ele necessitara de toda a beleza que Juliette acrescentara na sua vida. Com seu juízo aguçado e sua adorável poesia, ele também necessitava de tudo de bom que ele fazia, como convidar frequentemente os amigos para virem à casa deles e, sobretudo, para lhe darem uma força depois que ele ficou preso na armadura. Recordou os tempos em que as atividades de cavaleiro estavam em baixa e eles não tinham recursos para comprar roupas novas ou contratar serviçais. Então Juliette fizera belas vestimentas para sua família e cozinhara pratos deliciosos para o cavaleiro e para seus amigos. O cavaleiro lembrou que Juliette também mantinha o castelo muito limpo e que lhe dera vários castelos para manter limpos. Muitas vezes ele tinha de se mudar para mais um barato, que ele voltava falido para casa após uma cruzada. Ele deixava Juliette sozinha para fazer a maior parte da mudança, uma vez que ele costumava participar de torneios. Lembrou-se de como ela parecia exausta enquanto movia seus pertences de um castelo para o outro, e como ela ficava triste quando a armadura se interpunha entre eles. Não foi então que Juliette passou a ficar debaixo de tonéis de vinho? Perguntou Sam com voz gentil. O cavaleiro assentiu com a cabeça, e seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Então um pensamento aterrador lhe veio à mente. Ele não quisera se culpar por tudo o que fizera. Ele preferia culpar Juliette pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela, inclusive o fato dele ter ficado entalado na armadura. Quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliette injustamente, lágrimas rolaram sobre o seu rosto. Sim, ele necessitara dela mais do que a amara. Quisera tê-la amado mais e necessitado menos dela, mas não sabia como. Enquanto chorava, ocorreu ao cavaleiro que ele também necessitara de Christopher, mais do que o amara. Um cavaleiro precisava de um filho que saísse e empreendesse batalhas em nome do pai. Quando esse ficasse velho, no entanto, isso não queria dizer que ele não amava Cristo, porque ele amava a beleza dos cabelos dourados do seu filho. Ele também gostava de ouvir Christopher dizer: eu amo papai. Mas ao mesmo tempo em que amava esses aspectos de Christopher, ele também era uma resposta a uma necessidade que havia dentro deles. Envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliette e do amor de Christopher, porque não se amava.
E na verdade, ele necessitava do amor de todas as donzelas que resgatara dos dragões e de todas as pessoas por quem lutara nas cruzadas. Por quê? Porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que, se não se amava, ele não poderia realmente amar os outros. E a necessidade que tinha deles era um obstáculo ao amor. Quando admitiu isso, onde havia antes escuridão, um brilho se fez. Em torno do cavaleiro havia uma luz clara. Então uma terna mão tocou seu ombro. Olhou para cima entre as lágrimas, viu Merlin lhe sorrindo. Você descobriu uma grande verdade, explicou o mago ao cavaleiro. É somente quando nos amamos que nós podemos amar os outros. Como começo a me amar? Perguntou o cavaleiro. Você já começou, pelo simples fato de saber o que sabe. Eu sei que sou um tolo, soluçou o cavaleiro. Não, você sabe a verdade. E verdade é amor. Isso confortou o cavaleiro, e ele parou de chorar. Quando seus olhos secaram, ele percebeu a luz à sua volta. Era diferente de todas as luzes que ele tinha visto antes. Parecia vir de lugar nenhum, e ao mesmo tempo de todos os lugares. Merlin ecoou os pensamentos do cavaleiro. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. O cavaleiro contemplou a luz e em seguida encarou as trevas de frente, que estavam à sua frente. Não existe escuridão nesse castelo para você, não é mesmo? Não, respondeu Merlin, não mais. Encorajado, o cavaleiro se levantou. Pronto para seguir em frente, agradeceu a Merlin por aparecer, mesmo sem ter sido chamado. Tudo bem, disse o mago. Às vezes a gente não sabe quando é hora de pedir ajuda. E dizendo isso, desapareceu. Quando o cavaleiro recomeçou a andar, Rebeca surgiu da escuridão voando à sua frente. Uau! Disse ela toda empolgada. Eu tenho algo para lhe mostrar que você nem imagina. O cavaleiro nunca tinha visto Rebeca tão animada. E normalmente ela era bastante comedida, mas agora ela subia e descia, pulando no ombro dele e mal conseguia se conter, enquanto guiava todos até um grande espelho. É esse! Arrulhou Rebeca, alto, seus olhos brilhando de entusiasmo. O cavaleiro ficou desapontado. É apenas um velho espelho barato, disse ele impacientemente. Vamos, temos de seguir em frente. Não é um espelho comum, insistiu Rebeca. Ele não mostra como você parece. Mostra o que você realmente é. O cavaleiro ficou intrigado, mas não entusiasmado. Ele nunca ligara muito para espelhos porque nunca se considerara muito atraente. Mas Rebeca insistiu e então, relutante, ele se pôs diante do espelho, olhou fixamente para o reflexo e, para sua surpresa, em vez de um homem alto, com olhos tristes e nariz grande, encouraçado até o pescoço, ele viu uma pessoa charmosa e cheia de vida, cujos olhos brilhavam com compaixão e com amor. Quem é esse? Perguntou ele. E o esquilo respondeu, é você. Este espelho é uma impostora, disse o cavaleiro. É uma impostura, falou assim. Este espelho é uma impostura. Não é assim que eu me apresento. Você está vendo o seu eu verdadeiro, explicou Sam. O que eu vivi por debaixo dessa armadura. Mas, protestou o cavaleiro, olhando de forma penetrante para o espelho, esse homem é uma espécime perfeito. E sua face é plena de beleza e inocência. Esse é o seu potencial, respondeu Sam. Ser belo, ser inocente, ser perfeito. Se esse é o meu potencial, disse o cavaleiro, algo terrível aconteceu no meu percurso para realizá-lo. Sim, replicou Sam, você colocou uma armadura invisível entre você e seus sentimentos verdadeiros. Ela está em você há tanto tempo que se tornou visível e permanente. Talvez eu tenha realmente escondido meus sentimentos, disse o cavaleiro, mas eu não podia simplesmente dizer que tudo que me vinha à cabeça e fazer tudo que eu tinha vontade de fazer, ninguém iria gostar de mim. Ao pronunciar essas palavras, o cavaleiro parou abruptamente, compreendendo que vivera toda a sua vida de maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele. Pensou em todas as cruzadas que lutara, os dragões que matara e as donzelas que salvou do perigo. Tudo para provar que ele era bondoso, gentil e amoroso.
E a verdade é que ele não precisava provar nada disso. Ele era bondoso, ele era gentil e amoroso. Quanto tempo perdido! Exclamou ele. Desperdicei minha vida inteira. Não, disse Sam rapidamente. Nada foi perdido. Você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. Mesmo assim, eu sinto vontade de chorar, disse o cavaleiro. Isso seria um desperdício, disse Sam. Em seguida entoou uma curta cantiga. Lágrimas de autopiedade, em desprezar terminam. Não são as desse tipo que as armaduras eliminam? O cavaleiro não estava com ânimo para apreciar as cantigas de Sam ou mesmo o seu humor. Pare com essas rimas desagradáveis ou vou chutá-lo para fora daqui, berrou ele. Você não pode me chutar para fora, divertiu-se Sam. Eu sou você. Você se esqueceu? Naquele momento, o cavaleiro teria dado um tiro em si mesmo com a satisfação para se livrar de Sam. Mas, felizmente, as armas de fogo ainda não tinham sido inventadas. Parecia que não havia jeito de se livrar de Sam. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. Bondade, amor, compaixão, inteligência e altruísmo retribuíram o olhar. Ele compreendeu que tudo o que precisava fazer para possuir essas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. E com esse pensamento, a linda luminosidade resplandeceu novamente, mais clara do que antes. Ela iluminou a sala inteira, revelando, para a surpresa do cavaleiro, que o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca. É o código padrão para a construção de um castelo do conhecimento, disse Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. O cavaleiro concordou, balançando a cabeça, e justo quando estava pronto para partir, aí o esquilo chegou correndo. Esse castelo possui um pátio que tem uma grande macieira bem no meio. Leve-me até lá, pediu o cavaleiro avidamente, já que estava começando a sentir muita fome. O cavaleiro e Rebeca seguiram o esquilo até o pátio. Os galhos robustos da grande árvore curvavam-se com o peso das maçãs mais vermelhas e brilhantes que o cavaleiro já vira. O que acha dessas maçãs? Zombou Sam. O cavaleiro pegou-as, dando risadinhas. Depois notou uma inscrição esculpida numa laje de pedra ao lado da árvore. Para essa fruta, não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre a ambição. O cavaleiro refletiu sobre essas palavras, mas, francamente, não tinha a menor ideia do que elas queriam dizer. Então decidiu ignorá-las. Se você fizer isso, nunca sairemos daqui, disse Sam. O cavaleiro gemeu. Essas inscrições estão ficando cada vez mais difíceis de entender. Ninguém falou que o castelo do conhecimento seria moleza, disse Sam firmemente. O cavaleiro suspirou, pegou uma maçã e se sentou debaixo da árvore com Rebeca e o esquilo. Vocês dão conta dessa? Ele lhes perguntou. O esquilo fez que não, com a cabeça. O cavaleiro olhou para Rebeca, que também fez que não, com a cabeça. Mas sei com certeza, respondeu a pomba, pensando, que não tem ambições. Nem eu, aparteou o esquilo. E eu aposto que essa árvore também não tem nenhuma. Existe um propósito para ela, disse Rebeca. Essa árvore é como a gente, não tem ambições. Talvez não se precise delas. Isso está correto para árvores e animais, disse o cavaleiro, mas como seria uma pessoa sem ambição? Feliz, falou Sam abertamente. Não, eu acho que não. Vocês todos estão certos, disse uma voz familiar. O cavaleiro virou-se e viu Merlin em pé atrás dele e dos animais. O mago estava vestido com seu longo manto branco e carregava um alaúde. Estava prestes a chamá-lo, disse o cavaleiro. Eu sei, replicou o mago. Todos precisam de ajuda para entender uma árvore. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores. Assim como Rebeca e Esquilo estão felizes simplesmente sendo o que são. Mas os seres humanos, eles são diferentes, protestou o cavaleiro. Eles possuem mentes. Nós também temos mentes, declarou Esquilo, que ficava um pouco ofendido. Desculpe, é que os seres humanos têm mentes bastante complicadas, que fazem com que desejem se tornar melhores, explicou o cavaleiro. Melhores do quê? Do que o quê? Perguntou Merlin, tirando displicentemente um som do alaúde. Melhores do que são.
respondeu o cavalheiro. Eles nascem lindos, inocentes e perfeitos. O que pode ser melhor do que isso? Perguntou Merlin. Não, eu não estou querendo dizer que eles desejam ser melhores do que pensam, do que são, e desejam ser melhores do que os outros são. Você sabe como eu sempre quis ser o melhor cavaleiro do reino. Ah, sim, disse Merlin. A ambição, originada dessa sua mente complicada, o levou a tentar provar que você era melhor do que os outros cavaleiros. E o que há de errado nisso? Perguntou o cavaleiro na defensiva. Como você poderia ser melhor do que os outros cavaleiros quando todos eles nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? Estava feliz, tentando, replicou o cavaleiro. Estava mesmo? Ou será que você estava tão ocupado, tentando vir a ser quem não podia desfrutar de ser simplesmente? Você está me deixando muito ofendido e muito confuso, resmungou o cavaleiro. Eu sei que as pessoas necessitam de ambição. Elas desejam ser inteligentes, ter bons castelos e desejam poder trocar o cavalo do ano passado por um novo. Elas querem progredir. Agora você está falando sobre o desejo que o ser humano tem de ser rico. Mas ele é bondoso, ele é amoroso, ele é compassivo, inteligente, altruísta. Como poderia ser mais rico? Essas riquezas não compram castelos e cavalos, disse o cavaleiro. É verdade, Merlin sorriu. Existe mais de um tipo de riqueza, assim como existe mais de um tipo de ambição. Para mim, ambição é ambição. Ou a pessoa deseja progredir, ou não deseja. Não é tão simples assim, respondeu o mago. A ambição, originada na mente, ela pode lhe render lindos castelos e belos cavalos. No entanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer também felicidade. Mas o que é a ambição que vem do coração? Questionou o cavaleiro. A ambição do coração é pura. Ela não compete com ninguém, nem fere ninguém. Na verdade, ela serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. Como? Perguntou o cavaleiro, esforçando-se para compreender. É nesse ponto que nós podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos que ela livremente dá a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram dela, disse Merlin, mais ela cresce e mais formosa ela se torna. Essa árvore está fazendo exatamente o que macieiras deve fazer, atingindo seu potencial para benefício de todos. Pode acontecer o mesmo com as pessoas. Quando a ambição delas vem do coração, elas vão atingir o seu potencial em benefício de todas as pessoas. Mas, objetou o cavaleiro, se eu ficasse por aí o dia todo dando maçãs de graça, eu não teria condições de possuir um elegante castelo e nem poderia trocar o cavalo do ano passado por um novo. Você, como a maioria das pessoas, deseja possuir uma porção de coisas boas, mas é necessário separar necessidade de ganância. Vai dizer a uma esposa que deseja um castelo em um reino melhor? Vai dizer isso a uma esposa que deseja um castelo em um reino melhor, retorquiu o cavaleiro. Um ar de divertimento despontou no rosto de Merlin. Você poderia vender algumas de suas maçãs para pagar pelo castelo e cavalos novos. Depois você poderia doar maçãs de que não precisasse para que outros pudessem se alimentar. É mais fácil para as árvores do que para as pessoas nesse mundo, disse o cavaleiro filosoficamente. É tudo uma questão de percepção, disse Merlin. Você recebe a mesma energia vital que a árvore. Compartilha da mesma água, do mesmo ar e do mesmo alimento da terra. Eu te garanto que se aprender como a árvore, também poderá gerar os frutos que a natureza tem o propósito de gerar. E logo terá todos os castelos e cavalos que desejar. Você quer dizer que eu poderia conseguir tudo do que preciso simplesmente permanecendo enraizado e sem sair do meu próprio quintal? Perguntou o cavaleiro zombeteiramente. Merlin riu. Aos seres humanos foram dados 2 pés para que não precisassem ficar em um mesmo lugar. Mas, se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficarem correndo de um lado para o outro, atrás de coisas,
compreenderiam verdadeiramente a ambição que vem do coração. O cavaleiro sentou-se, silenciosamente, refletindo sobre as palavras de Merlin. Contemplou a macieira florescendo diante dele. Seus olhos se deslocaram da árvore para o esquilo, depois para Rebeca e finalmente para Merlin. Nem a árvore nem os animais tinham ambição. E a ambição de Merlin vinha obviamente do coração. Todos eles pareciam felizes e bem nutridos. Eram todos belos espécimes da vida. Em seguida considerou a si mesmo. Emagrecido e com uma barba que começava a ficar desgrenhada novamente, estava subnutrido, nervoso e exausto de ficar arrastando sua pesada armadura de um lado para o outro. Tudo isso adquirida por causa da ambição de sua mente, e agora sabia que tudo isso precisava mudar. A ideia era assustadora. Mas ora, ele já perdera tudo. Então, o que ele tinha a perder? De agora em diante, minha ambição virá do coração, jurou ele. Ao pronunciar essas palavras, o castelo e Merlin desapareceram, e o cavaleiro se encontrou de novo no caminho da verdade, com Rebeca e o esquilo. Junto ao caminho havia um borbulhante riacho. Sedento, ele se ajoelhou para beber a água e percebeu um tanto surpreso que a armadura sobre seus braços e sobre suas pernas havia enferrujado e desprendido. Sua barba estava bastante longa outra vez. Evidentemente, o castelo do conhecimento, como o castelo do silêncio, pregou peças no tempo. O cavaleiro ponderou sobre esse fenômeno um tanto curioso e logo compreendeu que Merlin estava certo. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido quando se está em contato consigo mesmo. Relembrou quantas vezes o tempo se arrastara indefinidamente quando tinha dependido dos outros para preenchê-lo. Tendo se livrado de toda a armadura, exceto do peitoral, o cavaleiro se sentiu leve e jovem como há muitos anos não se sentia. Ele também descobriu que estava gostando de si, como há muito tempo não gostava. Com os passos firmes, como os de um jovem, ele partiu em direção ao castelo da vontade e da ousadia, com Rebeca voando acima dele e o esquilo contornando seus calcanhares. Vamos agora para o castelo da vontade e da ousadia. Ao alvorecer do dia seguinte, o curioso trio ele chegou ao castelo. Era mais alto que os outros e suas paredes pareciam mais grossas. Confiante de que logo também passaria por esse castelo, o cavaleiro ele começou a travessia da ponte levadiça, seguido dos animais. Quando estavam na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e dela saiu um ruidoso, ameaçador e imenso dragão. Ele soltava fogo pelas ventas, cintilando com escamas verdes e brilhantes. Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas este suplantava todos. Era enorme, e a chama saiu rugindo não apenas da sua boca, mas como acontecia com qualquer dragão comum, mas também dos olhos e das orelhas. Para piorar ainda mais a situação, as chamas eram azuladas, o que significava que esse dragão continha grande quantidade de butano. O cavaleiro buscou a espada, mas suas mãos não encontraram nada. Ele começou a tremer. Com uma voz alterada e irreconhecível, ele chamou Merlin para pedir ajuda, mas, para seu desânimo, o mago apareceu. Aliás, desapareceu, não apareceu. E por que será que o mago não vem? Perguntou o cavaleiro ansioso, enquanto se esquivava de um jato de chama azul expelido pelo monstro. Não sei, explicou o esquilo. Em geral, sempre nós podemos contar com ele. E Rebeca, que estava sentada sobre o ombro do cavaleiro, aprumou a cabeça e ouviu atentamente. Pelo que posso captar, Merlin está em Paris, participando de uma conferência de magos. Ele não pode me abandonar agora, pensou o cavaleiro. Ele prometeu que não haveriam dragões no caminho da verdade. Ele estava se referindo a dragões comuns, rugiu o monstro com uma voz ribombante que balançou as árvores e quase derrubou Rebeca do ombro do cavaleiro. A situação parecia periclitante. Um dragão que podia ler os pensamentos era sem dúvida muito assustador. Mas de algum modo o cavaleiro conseguiu se controlar e parar de tremer. Com a voz autoritária mais forte e alta que conseguiria fazer, ele gritou: "Saia do meu caminho, seu bico de buzen, tamanho família!" A besta bufou, lançando fogo para todos os lados. Uma fala bastante valente para um gato amedrontado.
Sem saber o que fazer em seguida, o cavaleiro tentou ganhar tempo perguntando: o que você está fazendo no castelo da vontade e da ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Sou um dragão do medo e da dúvida. O cavaleiro teve de admitir. Esse dragão tinha o nome certo. Medo e dúvida eram exatamente o que ele sentia. O dragão vociferou outra vez. Estou aqui para eliminar todos esses seres, todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos somente porque passam pelo castelo do conhecimento. Rebeca sussurrou no ouvido do cavaleiro. Uma vez Merlin disse que o autoconhecimento ele pode matar o dragão do medo e da dúvida. Você acredita nisso? Sussurrou o cavaleiro para ela. Sim, respondeu Rebeca firmemente. Então você pode lutar com esse divertido lançador de chamas verdes. O cavaleiro deu a volta e rapidamente se afastou pela ponte levadiça. Riu o dragão, seu último rá quase ateou fogo às calças do cavaleiro. Você vai desistir depois de ter chegado tão longe? Perguntou o esquilo, enquanto o cavaleiro removia faíscas de sua armadura. Não sei, replicou o cavaleiro. Acabei me acostumando a alguns pequenos luxos, como viver, por exemplo. Sam entrou na conversa. Como pode viver consigo se não tem vontade e ousadia para testar seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro. Certamente. O autoconhecimento é verdade. E você sabe o que dizem. A verdade é mais poderosa que a espada. Eu sei que dizem isso, mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo? O cavaleiro se esquivou. Tão logo proferiu essas palavras, o cavaleiro lembrou que não tinha de provar nada. Ele nascera bondoso, gentil e amoroso. Portanto, ele não precisava sentir medo e tampouco dúvida. O dragão não passava de uma ilusão. Olhou através da ponte levadiça e viu o monstro remexendo o chão com a pata e incendiando alguns arbustos nas cercanias, aparentemente para manter a prática. Pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso, o cavaleiro respirou fundo e caminhou lentamente de volta pela ponte levadiça. O dragão, é claro, veio mais uma vez ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. E dessa vez, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente. Porém, sua coragem logo começou a derreter, assim como sua barba, devido ao calor das chamas do dragão. Gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. O dragão soltou uma estrondosa gargalhada e atirou um jato de chama cauterizante no cavaleiro em retirada. Urrando de dor, o cavaleiro atravessou voando a ponte levadiça, com Esquilo e Rebeca logo atrás dele. Localizando um pequeno riacho, rapidamente enfiou a parte chamuscada na água fresca, extinguindo as chamas com um silvo. Esquilo e Rebeca permaneceram na margem, tentando consolá-lo. Você foi muito corajoso, disse o esquilo. Nada mal para uma primeira tentativa, acrescentou Rebeca. Atônito, o cavaleiro levantou o olhar dali onde estava sentado. O que você quer dizer com primeira tentativa? Esquilo disse, como quem não quer dizer nada. Bom, você será mais bem-sucedido quando voltar pela segunda vez. O cavaleiro retrucou com raiva. Volte você pela segunda vez. Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca. E o fogo que sai de sua boca era também uma ilusão? Era, respondeu Rebeca. O fogo também era uma ilusão. Então por que eu me encontro sentado nesse riacho com meu traseiro queimado? Perguntou o cavaleiro. Porque você tornou o fogo realidade, ao acreditar que o dragão era real, explicou Rebeca. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais, disse o esquilo. Eles estão certos, acrescentou Sam. Você tem de voltar e encarar o dragão de uma vez por todas. O cavaleiro sentiu-se encurralado. Eram 3 contra 1, ou melhor, eram 2,5 contra meio, pois a metade de Sam do cavaleiro concordava com Esquilo e Rebeca, enquanto sua outra metade desejava permanecer no riacho. Enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu Sam dizer: Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem.
Eu estou cansado de ficar decifrando o que as coisas querem dizer. Preferia permanecer aqui, sentado nesse riacho e relaxar. Olhe, Sam encorajou. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha a destruí-lo, mas se não encará-lo, ele com certeza o destruirá. As decisões são simples de tomar, quando não há outra alternativa, disse o cavaleiro. Relutante, ele fez força para se pôr de pé, respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez. O dragão olhou descrente para ele. Este era certamente um sujeito teimoso. Por aqui de novo? Resfolegou a fera. Bem, dessa vez eu vou queimar você de verdade. Mas agora era um cavaleiro diferente, que marchava em direção ao dragão. Um que recitava sem parar: medo e dúvida são ilusões. O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro, vezes e vezes seguidas. Contudo, por mais que o monstro tentasse e tentasse, não conseguia incendiá-lo. O cavaleiro continuou a se aproximar e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior do que um sapo. Suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro. Mas estas sementes, as sementes da dúvida, também não o impediram de continuar. O dragão se tornou ainda menor, enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Venci! Bradou o cavaleiro vitoriosamente. O dragão mal podia falar. Talvez dessa vez, mas eu voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho. E dito isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. Volte sempre que quiser, o cavaleiro desafiou. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco. Rebeca alçou o voo e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo? Eu estava certa. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Se você acreditava realmente nisso, por que não veio enfrentar o dragão comigo? Perguntou o cavaleiro, não mais se sentindo inferior à sua amiga empenada. Rebeca afofou as penas e disse: não gostaria de interferir. Essa é a sua viagem. Rindo, o cavaleiro se pôs em movimento para alcançar a porta do castelo, mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. E Sam explicou: você não tem de aprender coragem e ousadia, porque acabou de mostrar que as possui. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo de pura alegria. Ele podia ver o topo da montanha. O caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido aquele ponto, mas não importava. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora. Uau! E aí, meninas e menino? A gente continua? Sim. Então, vamos lá. Vamos para o capítulo 7, o vértice da verdade. Centímetro a centímetro e mão após mão, o cavaleiro escalou a montanha, os dedos sangrando de apoiar-se em pedras afiadas. Quando estava quase no topo, seu caminho foi bloqueado por uma imensa rocha. Não era de surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela. Embora possua esse universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido. E ao conhecido me agarro. Gente, olha a inscrição. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido. Se ao conhecido me agarro. Se solta, minha gente. Tira esse conhecido aí de perto de você, embora conhecer o desconhecido. O cavaleiro sentiu que ele estava exausto demais para sobrepujar esse obstáculo final. Parecia impossível decifrar a inscrição, pois se encontrava ao mesmo tempo agarrado à parte lateral da montanha, mas ele sabia que ele tinha de tentar. Esquilo e Rebeca se sentiram tentados a demonstrar simpatia, mas logo se detiveram, sabendo que a simpatia ela pode enfraquecer o ser humano. O cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco seus pensamentos, então leu em voz alta a última parte da inscrição: pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Refletiu sobre alguns dos conhecidos, a quem se agarrara durante toda a sua vida. Havia sua identidade, quem ele pensava que era e quem ele pensava que não era. Havia suas crenças, tudo aquilo que pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso. E havia seus julgamentos, as coisas que considerava boas e as coisas que considerava ruins.
O cavaleiro levantou os olhos para a pedra e um pensamento assustador entrou em sua mente. A pedra a que se agarrava para proteger sua estimada vida também era conhecida dele. A inscrição não queria dizer que ele teria de desprender e cair no abismo do desconhecido? Você compreendeu certo, disse Sam ao cavaleiro. Você tem de se soltar. O que você está tentando fazer? Matar a nós dois? Gritou o cavaleiro. Na verdade, estamos morrendo bem agora, disse Sam. Olhe para si mesmo. Você está tão magro que poderia passar debaixo de uma porta, além de estar exausto e cheio de medo. O meu medo agora nem se compara com o que eu costumava sentir, disse o cavaleiro. Se é assim, então se solte e acredite, disse Sam. Acreditar em quem? Retrucou o cavaleiro com a cabeça quente. Ele já estava farto da filosofia de Sam. Não quem, replicou Sam. Não em um quem, mas um isso. Isso? Perguntou o cavaleiro. Sim, disse Sam. É a vida, força, o universo, Deus, como você quiser chamar isso. O cavaleiro olhou por cima do ombro para a fenda aparentemente sem fim, terra abaixo. Solte-se, sussurrou Sam, pressionando. O cavaleiro parecia não ter escolha. Suas forças se esvaíam a cada segundo que passava. O sangue escorria pela ponta de seus dedos agarrados à pedra. Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Ele relembrou tudo em sua vida pelo que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. À medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, ele desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra as pessoas. Caía mais e mais rapidamente, sentindo vertigens como sua mente descendo até o coração. Então, pela primeira vez, ele viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Agora, ele não tinha mais medo. Um senso desconhecido de calma o envolveu e algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. Sim, embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, ainda se sentia conectado à parte mais profunda dele. Na verdade, ele se sentia conectado ao próprio centro da Terra. Ele continuou caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unindo tanto ao céu quanto à terra. E de repente, não estava mais caindo, mas em pé, no topo da montanha, e compreendia total significado da inscrição na rocha. Ele se desprendera de tudo que temia e tudo que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora, o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha, respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu seu ser. Ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, de ouvir e sentir o universo que circundava por inteiro. Antes, o medo do desconhecido embotara seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol da tarde, a melodia da gentil brisa da montanha e a beleza dos contornos e cores da natureza que pintavam a paisagem tão longe quanto seus olhos podiam ver, encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor por si mesmo, por Juliette e por Christopher, por Merlin, por Esquilo e por Rebeca, pela vida e por esse mundo inteiro e maravilhoso. Esquilo e Rebeca observaram o cavaleiro ajoelhar, lágrimas de gratidão jorrando dos seus olhos. Quase morri pelas lágrimas que deixei chorar, ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passando pela barba e atingiram o peitoral. Oriundos do coração, eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura.
O cavaleiro gritou de alegria, nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo de aço e pensariam que o sol estava nascendo ao norte ou se pondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito brilhante e bonita do que sua armadura, com o melhor dos polimentos. Borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. Pois, de fato, o cavaleiro era o riacho. Ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas as coisas de vez agora. E muito mais porque ele era um com o universo. Ele era o amor. Ele, o começo. Uau! Gente, terminamos? Sim. Pera aí, vamos ver aqui o que tem mais. Deixa eu olhar onde que finaliza realmente o livro, porque a gente está lendo no... É verdade. Nós terminamos mais um livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Ficamos com gostinho de quero mais, depois dessa viagem fantástica, nessa fábula, de volta ao seu eu verdadeiro, digamos assim. Que fábula tremenda! Uau! Você ser quem você é, se livrar de toda a armadura que te prende, que te impede de você viver quem você nasceu para viver, a armadura que te afasta de pessoas quando você pensa que está se aproximando de pessoas, uma armadura que te impede de ver, de ouvir o seu coração, de ser verdadeiro. Qual é a armadura que você está usando que você precisa se libertar? É uma viagem de autoconhecimento mesmo, onde nós precisamos vencer todo o medo e vencer toda a dúvida, entender que medo e dúvida são ilusões que nós criamos e que transformamos em realidade. Isso é incrível, é extraordinário poder entender que todo o poder que nós precisamos para viver e para amar e ajudar o próximo está dentro de nós. Se a gente não despertar para essa autorresponsabilidade, como bem no finalzinho ele começa já falando que toda a responsabilidade foi somente dele. Nós precisamos assumir ter autorresponsabilidade, assumir responsabilidades no que diz respeito à nossa vida. Parar de culpar as pessoas pelos infortúnios, pelas coisas que não nos agradam. É isso. Gente, eu vou finalizar aqui no Instagram. Gratidão por vocês que estão aqui até nesse momento. Que Deus possa te abençoar, te dar um dia de paz, de muita luz, de verdade. E que se você não entendeu nada do que aconteceu aqui, que você acabou de chegar, essa foi a leitura do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. A primeira parte está lá no histórico, basta procurar, foi lida ontem. Está lá, O Cavaleiro Preso na Armadura, você pode ler. E se deparar com esses castelos incríveis, o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento, da verdade e da ousadia também, né? E que Deus possa falar o seu coração assim como falou ao nosso coração. Beijo, um excelente dia, até amanhã. Amanhã a gente já pode ler o Quem Pensa Enriquece, meninas. Eu tô com outra equipe aqui, a gente tá no Zoom, se você quiser participar conosco desse debate que a gente vai fazer agora. Você pode acessar a bio, lá na minha bio tem o endereço, o link de Jornada da Leitura, você clica lá e cai aqui na nossa página, ok? É um prazer tê-la conosco, fiquem à vontade, tudo bem? Beijo, que Deus te abençoe, um ótimo dia, até mais, tchau!